I've come to talk about knowing the salvation of Christ. Eu vou falar acerca de conhecer a salvação de Cristo. Living in the salvation of Christ. Viver na salvação de Cristo. John 14 is a scripture that's been common since I've been coming the last few months. João 14 tem sido uma escritura que tem se tornado viva nestes últimos meses. At a time when there was trouble in the world. Num tempo em que havia When the Roman problemas no Empire mundo. was strong and not nice. Foi escrito nessa altura em que havia problemas no mundo, o Império Romano era muito forte e muito pouco simpático. Jesus was in the world Jesus estava no mundo and he decided to leave. e ele decidiu sair. And he was talking to his disciples in John 14 E estava a falar com os seus discípulos em João 14. at a critical time in history Numa altura crítica da história, when the governments of men were perhaps the worst that they can possibly be. onde os governos do homem eram provavelmente os piores que alguma vez poderiam ser. I'm sure we can find some today that were just as bad. De certeza que podemos encontrar alguns agora, hoje em dia, que são igualmente maus. But the Roman Empire Mas o Império Romano was as bad as it could get era tão mau quanto possam imaginar. in a pretense of being as good as it could get. Mas tentava mostrar, aparentar ser tão bom quanto vocês possam imaginar. It proclaimed to be both a dictatorship and a democracy. E proclamava ser, ao mesmo tempo, uma ditadura e uma democracia. Appealed to the will of the people, supposedly, E apelava para a vontade do povo, supostamente, but also was the great stronghold of the will of a man. mas também era a grande fortaleza da vontade de um homem. And Jesus, E Jesus, the Savior of the world, o Salvador do mundo, is about to leave. está quase a sair. And he says to his disciples, don't let your heart be troubled. E ele diz aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração. You believe in God, believe also in me. Creem em Deus, creiam também em mim. He says, in my Father's house there are many mansions, E ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas, many spacious places. muitos lugares espaçosos. I like my spacious place. I have a spacious place in America. Eu gosto do meu lugar espaçoso. Eu tenho um lugar espaçoso na América. My yard is more spacious than my house, but I like my yard. O meu quintal tem mais espaço que a minha casa e eu gosto muito do meu quintal. And I'm grateful when I come to Portugal. E eu sou muito grato por quando chego a Portugal. I have friends that share a little space of their spacious place for me to sleep and Eu live tenho in. amigos que partilham algum espaço do seu espaço espaçoso para mim. I like this place. It's a spacious place. Eu gosto deste lugar, é um lugar espaçoso. And what makes it spacious E aquilo que o faz espaçoso is you can find God there. é que nós podemos encontrar Deus nele. You can find the spirit of liberty there. Podemos encontrar o espírito de liberdade lá. And the disciples liked being around Jesus. E os discípulos gostavam de estar à volta de Jesus. At a time when the earth was possibly as bad as it could get. E numa altura em que a terra era tão má como vocês possam imaginar. I mean, I've watched a little bit of your news tonight. I watched a little bit of news. I don't speak, não falo português muito bem, mas I understood enough. E quer dizer, eu vi um bocadinho das vossas notícias esta noite e embora eu não falo muito bem português, eu compreendi o I suficiente. understood enough to know that Portugal is like America. Compreendi o suficiente para saber que Portugal é como a América. It's got government troubles. Tem problemas no governo. And at a time when there were a lot of government troubles in the earth, E numa altura em que havia muitos problemas de governo na terra, there was a spacious place. existia este lugar espaçoso. His name was Jesus. E o seu nome era Jesus. He was the only human being Ele era o único ser humano among a few human want-to-bes de entre alguns humanos que queriam ser seres, bunch of human, I don't know what to be, alguns humanos que eu não sei o que é de ser, and a bunch of human, I know exactly who I am. I'm a Pharisee.
E alguns humanos que diziam, eu sei exatamente o que é que sou, eu sou um fariseu. And the Pharisees didn't prove to be spacious places. E os fariseus mostraram que não eram lugares espaçosos. And the lost people didn't prove to be spacious places. E as pessoas que estavam perdidas também não provaram ser lugares espaçosos. And the government of Rome didn't prove to be a spacious place. E o governo de Roma também não provou ser um lugar espaçoso. Nor does the government of Portugal today. E já agora também o governo de Portugal, hoje em dia também não. Or the government of America. Ou o governo da América. Doesn't prove to be a spacious place. Não provam ser lugares espaçosos. But in the midst of all of the restraint and the restriction and the trouble, Mas no meio de todas estas restrições e destes problemas, there was a spacious place. existia um lugar espaçoso. And Jesus, the spacious place, was about to leave. E Jesus, esse lugar espaçoso, estava quase a sair. But he said, don't let your heart be troubled. Mas ele disse, não se turbe o vosso coração. In my Father's house there are many mansions, many spacious places. Na casa do meu pai há muitas moradas, há muitos lugares espaçosos. He says, I'm going to go to prepare a place for you. E ele diz, eu vou e vou preparar-vos lugar. And if I go to prepare a place for you, E se vou preparar um lugar para vocês, I will come to you again. e eu virei a vós novamente. Now, when you read your scriptures, Ora, quando lês esta passagem, you have to pay attention to pronouns. há que tomar atenção aos A pronomes. good pronoun. Tu. Yeah? Sim, conhecem os pronomes. Tu, nós. Yeah? Eu, tu, Ela, nós. eles. Ah. Some good pronouns. São bons pronomes estes. Okay? So, the pronouns are people. Então os pronomes são pessoas. And in this moment of time, the pronouns were the disciples of Jesus, E neste momento os pronomes eram os discípulos de Jesus. who touched and handled and saw the spacious place known as Jesus. Aqueles que tocaram nele e que viram este lugar espaçoso que existia nele. And at perhaps the most troubled time in history, this spacious place says, I'm leaving. E talvez na altura mais problemática da história, este lugar espaçoso ia sair, ia-se embora. But I will come to you again. E ele disse, mas eu virei a vós outra vez. Now, I will come to you, Eu John. virei a vós, João. I will come to you, Peter. Eu virei a ti, Pedro. I will come to you, Thomas. I will come to you, Andrew. I will come to you again. Eu virei a ti, Tomás, André. Virei outra vez. Scripture says the first Adam A Escritura diz que o primeiro Adão was a living soul, era uma alma vivente. a living self, Era um eu vivente. a living soul. Uma alma vivente. And the first Adam included the first Eve, E o primeiro Adão incluía a primeira Eva. a living soul, a living self. Também uma alma vivente, uma eu vivente. But the first Adam didn't prove to be a life giver. Mas o primeiro Adão não provou ser um dador de vida. He left us stuck Ele deixou-nos empancados, pendurados, in an administration of self. numa administração do eu. He left us stuck Ele deixou-nos ali in a situation that needed mercy. numa situação que necessitava misericórdia. So Jesus became one of us. Então Jesus tornou-se um de nós, The Word became flesh. o Verbo se fez carne. The spacious place of heaven became a seemingly small place in the earth. Esse lugar espaçoso do céu tornou-se aquilo que parecia um lugar pequeno na terra. And he became born of woman, born under the law, E ele tornou-se nascido de mulher, nascido debaixo da lei. so that he could complete for us De forma a que ele pudesse completar para nós the first Adam, o primeiro Adão. so that he could end De forma a poder acabar a life of being merely a living soul. uma vida de ser apenas uma alma vivente. And he says to his disciples, E ele diz aos seus discípulos, don't be troubled, I'm going to go prepare a place for you, and then I'm going to come to you again. não se turbem, eu vou preparar um lugar para vocês e vou voltar para vocês outra vez.
Now, we're going to look at a scripture in Hebrews chapter 9. E agora vamos olhar para uma escritura que está em Hebreus, no The capítulo context of 9. this chapter Os conteúdos deste capítulo is the sacrifice that Jesus made upon our tree, our cross. falam do sacrifício de Jesus que ele fez na cruz The blood that he shed, e o sangue que ele derramou. the life of the flesh that he shed once for all. A vida da carne que ele derramou de uma vez por todas. And if you read Hebrews 9, E se lerem Hebreus 9, you'll find that this Jesus is not like the other priests who had to bring blood every year. vão ver que este Jesus não era como qualquer outro sacerdote que tinha que trazer sangue todos os anos. You see, the life of the flesh Porque vem, a vida da carne is in the blood. está no sangue. The life of the living soul is in the blood. The living self. A vida do ser vivente está no sangue, de si próprio. But Jesus gave Mas, all of his self mas Jesus entregou todo o seu eu for all of us. por todos nós. He didn't spend a drop of himself on himself. Ele não gastou uma única gota dele próprio nele próprio. No other human Não existe it. outro humano que pudesse fazer isso. to give every drop of himself Dar todas as gotas dele próprio, to end our old lives of self. de forma a poder acabar com as nossas velhas vidas do eu. So in Hebrews 9, Então em Hebreus 9, about halfway in the verse 26, the last half of the verse, mais ou menos a metade do verso, a segunda metade do versículo 26, it says, now once at the end of the ages, or I think yours says at the end of the centuries, diz assim: mas agora na consumação dos séculos, he's appeared once to put away sin by the sacrifice of himself. uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. So I like the Portuguese centuries. Eu gosto destes séculos que aparecem aqui em português. It's kind of accurate, É bastante rigoroso. but a century is merely 100 years. Mas século é apenas 100 anos. It's more than that. It's the end of times, the end of, to end being stuck in times. Aqui, na verdade, o que isto significa é o fim dos tempos. O fim de estar empancado, de estar preso nestes tempos. A lot of people get distracted by times. E muitas pessoas se distraem com os tempos. No doubt you can go on the social internet right now and find out about end times. E sem dúvida podemos ir para as redes sociais e descobrir acerca do fim dos tempos. Tomorrow I'm going to talk about end times. I'll E probably amanhã talk a vou little falar. different. Amanhã também vou falar sobre isso, mas vou falar algo diferente. But Jesus came at the end of times Jesus veio no final dos tempos to end times, para terminar os tempos to get us unstuck from being in times. e nos desempancar, nos tirar de onde estávamos presos, desse final. Because he says it's appointed for men to die once, and after this, the judgment. Porque diz, estava visto que uma vez iria morrer pelo homem e depois disso então haver o juízo. 2 Corinthians 5, Paul says that Jesus died once for us all, Em 2 Coríntios, no capítulo 5, Paulo diz que Cristo morreu uma única vez por nós todos therefore we all died. e, portanto, todos morremos. It's appointed for men to die once. Está designado que o homem morra uma vez. Thank you, Jesus, Obrigado, Jesus. that you made my appointment Tu já trataste dessa designação para mim, so that I don't have to die dead. de forma a que eu não tenha que morrer morto, Because you died once porque tu morreste uma vez so that I could find my death of self para que eu possa encontrar a morte do meu eu in you. em ti. And now I could become part of something greater than me. E agora eu posso tornar-me parte de algo muito maior do que eu. Because the life that I now live, Porque a vida que eu agora vivo,
I live by faith in you. Eu vivo pela fé em ti. The first Adam O primeiro Adão was a living soul. era uma alma vivente. But the last Adam, Mas o Jesus, último Adão, Jesus, became a life-giving spirit. ele era um espírito que dava vida, dador de vida. So he's made it possible for us to be a part of the last Adam, Então ele tornou possível que nós fizéssemos parte deste último Adão. to be in Christ, Estar em Cristo. to be a part of the body of Christ. Ser parte do corpo de Cristo. Say, I was the body of me. É que antes eu era o corpo de mim. I was the body of me. Eu era o corpo de mim. El corpo de mim? Corpo de mim. Era o meu I corpo. didn't hear anybody say it. Era o corpo de mim. Era o corpo de mim. Era o corpo de mim. See? Close? Era o corpo de mim. Era o corpo de mim. Digam. Sim. Digam. Okay? Mas agora, Mas pronto. But now. now, I'm part of the corpo de Cristo. Ahá! Uhul! I'm part of the body of Christ. Mas agora sou parte do corpo de Cristo. I was the body of me, Eu era o corpo de mim, but now I'm part of the body of Christ. mas agora sou parte do corpo de Cristo. The body of me O corpo de mim had an end. teve um fim. The body of Christ O corpo has de- no end. O corpo de Cristo não tem fim. The body of me was appointed to die once. O corpo de mim, o meu corpo, estava designado para morrer uma vez. The body of Christ cannot die. O corpo de Cristo não pode morrer. The body of me was appointed to die. O corpo de mim estava designado para morrer. Thank you, Jesus. You made it possible for me to get that over. Obrigado, Jesus, porque tu tornaste possível que eu pudesse ultrapassar isso. So that I could become part of something greater. Para que eu possa então tornar-me algo e parte de algo muito maior. So that I could become part of something that is salvation. Para que eu possa fazer parte de algo que é salvação. Not just reconciliation, Não but apenas salvation. reconciliação, mas salvação. I needed to end myself Eu precisava de terminar-me a mim própria and find myself joined to you, God, e encontrar-me ligada a ti, Deus. so that I could bring your salvation De forma- into my generation, De forma a poder trazer a tua salvação à minha geração. so that I could know your amazing grace. De forma a que eu possa encontrar e conhecer a tua graça admirável. And you made it possible. E tu tornaste isso possível. The blood of Jesus O sangue de Jesus is the gift of mercy, é o dom de misericórdia, the gift of a judgment, o dom de um julgamento, the gift of a judgment of love that ends self. o dom de um julgamento de amor que termina o próprio. It's appointed for all men to die once. Está designado que todo o homem morra uma vez. Thank you, Jesus. Obrigado, You Jesus. made it possible for me to die once Tornaste possível que eu morresse uma vez, so that I never have to die again. de forma a que eu não tenha mais que morrer de novo. Even when my body fails, E mesmo quando o meu corpo falha, my body is appointed to salvation o meu corpo está designado para a salvação. because I've received the gift Porque eu recebo o dom of the first coming of Jesus Christ. da primeira vinda de Jesus Cristo. So Jesus was offered once to bear the sins of many. Então Jesus foi entregue uma vez para levar os pecados de muitos. To those who eagerly wait for him, Para daqueles que esperam por ele ansiosamente. he appears a second time, another time, A esses ele aparece uma segunda vez, outra apart from vez. sin, Sorry? separate from sin, Separado do pecado. but he appears for salvation. E ele aparece para a salvação. So he appears once Então ele aparece uma vez for the judgment of sin, para o julgamento do pecado but then he appears again e depois ele aparece outra vez for salvation. para a salvação. Now I know we've taken that verse
Eu sei que nós pegamos nesse verso and we've made it so we don't live in it. e fizemos de tal forma que não estamos a viver nele. Because we've made it an event called the second coming. Porque chamámos um evento de segunda vinda And it is the second coming. e na verdade é uma segunda vinda. Once you receive his first coming, Uma vez que recebam a sua primeira vinda, then today you can receive another coming. então hoje podem receber outra vinda. Because his first coming Porque a sua primeira vinda ended the bondage of being self. terminou a prisão de ser eu próprio. It was an end time, Foi o fim de um tempo. an end of a century, an end of an age, Foi- an end of a time, O fim de um século, o fim de uma era, o fim de um tempo. so that you could live in eternal life, De forma a que agora possas viver na vida eterna. which only happens by receiving a coming of him again into your life. O que só acontece quando tu recebes a segunda vinda dele na tua vida. Just like he was saying to his disciples in John 14, Tal como ele estava a dizer aos seus discípulos em João 14, I'm going to prepare a place for you. eu vou preparar um lugar para vocês I will come to you again. e eu virei a vós novamente. At the cross, Na cruz, the disciples of Jesus os discípulos de Jesus saw a demonstration viram uma demonstração of the end do final of the old covenant, da antiga aliança. an administration of self. Uma administração do próprio. But then he rose from the dead. Mas depois ele ressurgiu dos mortos He ascended into heaven in bodily form. e ascendeu aos céus em forma corporal. He ascended into the clouds. Ascendeu até às nuvens. And they stood and they looked E eles estavam ali e olharam. as his body had gone into the clouds. À medida que o seu corpo subia para as nuvens. Then 10 days later, E depois, 10 dias mais tarde, a cloud, uma nuvem, the manifest presence of God, a manifesta presença de Deus, came upon the body of Christ. veio sobre o corpo de Cristo. He came again. Ele veio de novo. He didn't leave to stay away. Ele não saiu para ficar longe. He died Ele morreu for the sake of living souls. para o bem das almas viventes. But he made it possible to come again Mas- as a life-giving spirit Mas ele tornou possível vir outra vez enquanto espírito dador de vida to give us the life of the spirit in our souls. para nos dar a vida do espírito nas nossas almas. He came so that we would live our lives in salvation. Ele veio de forma a que nós pudéssemos viver as nossas vidas em salvação. You need salvation today. Tu precisas de salvação hoje. We already did a little exercise. E já fizemos algum exercício hoje. I said pick 1, 2, 3 impossible things in your life, didn't I? E eu disse, escolhe 1, 2, 3 coisas impossíveis na tua vida. Impossíveis, não I foi o que eu very disse? quickly. I had 3 things like that quick. E 3 assim, impossible rapidamente, eu things. pensei logo em 3 coisas impossíveis. I could think right now of more than 3. E I can think agora- of many impossible things. E in my life. agora mesmo eu consigo pensar em muito mais do que 3 coisas impossíveis. See, Christ in humanity É que vocês veem o Cristo na humanidade. is not a religion Não é uma religião or a belief system. ou um sistema de crenças. They label it Christianity, Eles chamam-lhe cristandade, but cristianismo. but if it is Christianity, Mas mesmo que seja, it's not meant to be a religion. não é suposto ser uma religião. It's not meant to be a belief system. Não é suposto ser um sistema de crenças. It's a faith. É fé. It's a faith. É fé. It's a faith, and faith comes by hearing through an intimate relationship with someone. E fé vem pelo ouvir através de uma íntima relação com alguém. Hinduism is a religion. Hinduísmo é uma religião. It's not a faith. Não é fé. Buddhism is a religion. It's not a faith. Budismo é uma religião, não é fé. It's not a faith. Faith is not come by a belief system. That's not faith. A fé não é algo que vem por um sistema de crenças. Isso não é fé. Christianity as a religion is dead. O cristianismo, enquanto religião, está morto.
It can even do good works, but it's dead. Até pode fazer boas obras, mas está morto. Christianity is not meant to be a religion. Cristianismo não é suposto ser uma religião. It's meant to be a testimony of the dwelling place of the Spirit of God. É suposto ser um testemunho do lugar da habitação do Espírito de Deus. This is salvation, E isso é salvação. to be the temple of the Holy Spirit, Ser o templo do Espírito Santo. to be the dwelling place of God, Ser o lugar da habitação de Deus. to understand that the life-giving Spirit is what dwells within us. Entender que o Espírito dador de vida é quem habita em nós. But you can't have His second coming Mas não podemos ter esta segunda vinda if you don't first receive His first coming. se não recebemos primeiro a sua primeira vinda. If you haven't accepted Jesus, I think I know you all have, Se não tivermos ainda recebido Jesus, eu acredito que todos já receberam aqui. my news for the city would be, I've got really good news for you. As minhas notícias para a cidade seria: eu tenho mesmo boas notícias para vocês. It's appointed for all men to die once. Está designado que todo homem morra uma vez. But Jesus made a way to end it now. Mas Jesus já fez um caminho para acabar com isso agora. He has pronounced mercy. Ele pronunciou And misericórdia. you can boldly come to Him and receive His once for all sacrifice for sin. E podem vir com ousadia à sua presença e receber este sacrifício de uma vez por todas pelo pecado. He came a first time to end sin, a separation from God. Ele veio a primeira vez para acabar com o pecado, que é o quê? A separação de Deus. I don't care how many stupid decisions, how many trails you've gone on that have been disconnected from Him. E eu não quero saber quantas decisões estúpidas já tomaste ou quantas ações e que fizeram com que ficaste completamente desconectado dele. Jesus died once for all. Jesus morreu uma vez por todas. And your last day can be today, E o teu último dia pode ser hoje, so that you can have a day that never ends. de forma a que possas começar a ter um dia que nunca acaba. His death is not your salvation. A sua morte não é a tua salvação, It's the door to your salvation. é a porta para a tua salvação. His death is His mercy that says your house is now His house. A sua morte é a porta que te diz que a sua casa é agora a tua casa. Salvation comes because He abides in you. A salvação vem porque Ele agora mora em ti. And He saves your soul. E Ele salva a tua alma. He saves your thoughts. Ele salva os teus pensamentos. He saves your reasoning. Ele salva o teu raciocínio. He saves your imagination, your emotions, your desires. Ele salva a tua imaginação, as tuas emoções, os teus desejos. It's so wonderful it even touches you physically. Ele é tão maravilhoso que até te toca fisicamente. He heals your heart. He heals your blood pressure. Ele sara o teu coração, sara a tua tensão arterial He heals your knee. e cura o teu joelho He heals your way of thinking. e cura a tua forma de pensar. He heals your pancreas. Ele cura o teu pâncreas He heals your mind. e Ele cura a tua mente. That which is eternal is so powerful it even quickens your mortal flesh. Aquilo que é eterno é tão poderoso que até toca e modifica a tua carne mortal. Oh, you might get sick again. Oh sim, podes ficar doente outra vez. But the life of Christ within you is so powerful, He keeps healing you again and again and again. Mas a vida de Cristo que está em ti é tão poderosa que continua a curar-te outra vez e outra vez e outra vez. Because your mortal body is crying out for that which you know is eternally real. Porque agora o teu corpo mortal clama por aquele que tu sabes que é eterno e real. The coming again of Jesus. A vinda outra vez de Jesus, The second coming of Jesus essa segunda vinda de Jesus, is not merely an event in the future. não é apenas um evento no futuro, It's a way of life. é uma forma de vida, It's a way of living. é uma forma de viver. Are we living at the cross, Estamos a viver na cruz or are we living in and from the throne room of Christ? ou estamos a viver
em e a partir da sala do trono da graça de Deus. Are we still the body of self, or are we the body of Christ? Ainda somos, será que ainda somos o corpo do próprio, o corpo de mim, ou já fazemos parte do corpo de Deus, do corpo de Cristo? I have good news for the world. Eu tenho boas notícias para o mundo. It's not just that Jesus died for you. Não é apenas que Jesus morreu por ti. He wants to live in you. Ele quer viver em ti. He wants you to know the salvation of the Lord. Ele quer que conheças a salvação do Senhor. Not someday when you die, Não um dia quando morreres, but today because you have already died. mas hoje porque tu já morreste. He wants you to know the salvation of God Ele quer que tu conheças a salvação de Deus. in every circumstance, Em todas as circunstâncias, in every situation of em life. todas as situações da vida. The first century church A igreja do primeiro século was birthed in the salvation of God. nasceu na salvação de Deus. Foi dada à luz na salvação de Deus. And nothing that was formed against it could prosper. E nada do que pudesse ser formado contra ela iria prosperar. We are a further generation Nós estamos algumas gerações mais à frente of the body of Christ. do corpo de Cristo. This is not a year of adjustment. Este não é um ano de ajustes. This is not a year of tweaking our beliefs. Este não é um ano para darmos a volta àquilo que acreditamos. This is a season of greater grace. Esta é uma estação de maior graça. This is a time to know the salvation of God. Este é um tempo para conhecer a salvação de Deus. This is a time not to be afraid of the impossible, É um tempo de não ter medo do impossível, but to delight in impossible times. mas para nos deleitarmos em tempos impossíveis. Because God is ready to do above and beyond all that you can even ask. Porque Deus está a levantar muito mais abundantemente além daquilo que tu possas pedir ou pensar. All that you can think. Tudo o que possas pedir. He's a good, good daddy. Ele é um bom papá. He's a good, good daddy. É bom papá. And he's a father to his sons. He's a father to his daughters. E é um pai para os seus filhos, é um pai para as suas filhas. He's calling out to the lost ones E está a clamar àqueles que estão perdidos that the children would return. para que os seus filhos regressem. He's whistling to the north and whistling to the south. Ele está a assobiar para o norte e para o sul, He's whistling to the east and he's whistling to the west. para o leste e para o oeste. He's calling his sons and daughters from afar. E está a chamar os seus filhos e filhas que vêm de longe. And he's saying, come, because Jesus died once E diz, venham porque Jesus morreu uma For vez. Por todos. at the end No final of the ages, das eras. the end of the centuries, No fim dos séculos. the end of the times, No fim dos tempos. so that all times Para que todos os tempos could find his eternal life possam encontrar a sua vida eterna. in every season of time. Em toda a estação de tempo. And we can experience E nós possamos experimentar his salvation, a sua salvação. his saving grace. A graça que salva. But it's for those who eagerly Mas é para aqueles que desejam ardentemente wait for him. e que esperam por Ele. What does it mean to wait for him? O que é que isso quer dizer, esperar por Ele? There was an old song, Existiu uma música antiga, those who wait aqueles que esperam upon the Lord no Senhor will renew their strength. renovarão suas forças. They will mount up with wings Eles subirão com asas, as eagles. como águias. They shall run and not be weary. Eles correrão e não se cansarão. They shall walk and not faint. Eles andarão e não Oh, desmaiarão. teach me, Lord. Oh, ensina-me, Senhor. Teach me, Lord, Ensina-me, Senhor, to wait. a esperar. To wait is like a three-stranded cord. Esperar é como um cordão de 3 dobras. When I go to a restaurant, Quando eu vou a um restaurante, I don't want a servant. eu não quero um empregado. I want a waiter. Eu não quero um servo, eu quero um empregado.
I want a waiter. Quero um empregado de mesa. I'm sure we can make it work in Portuguese. It De works in certeza que vamos English. fazer isto funcionar em português, assim But a como good- funciona em inglês. A good waiter Um bom empregado de mesa seeks to give you procura what you're dar, about to look for. procura dar-te Seeks to give you what you're about to look for, what you're about to ask for. o que é que procura dar-te aquilo que tu has de estar mesmo ali a pedir. A good waiter doesn't wait to be asked, they look to be asked. Um bom empregado de mesa não espera até ser chamado, eles olham para poderem ser chamados. They fill your water glass before it's empty Eles enchem-te o copo com água antes que esteja vazio, because they're on the edge expecting to fill your water, expecting to maybe get you another glass of porque wine. eles estão mesmo ali perto e já à espera de poderem encher-te o copo com água, talvez arranjarem outra garrafa de água. See, a good waiter Um bom empregado de mesa knows that you came sabe que tu vieste because there are muito coisas boas para comer e beber aqui. de certeza. See? Those who eagerly wait for him. Aqueles que esperam e desejam ardentemente por ele. I'm not waiting for him to come in some season, You know- hundreds of years in the future. Eu não estou à espera que ele venha numa estação daqui a centenas de anos. The first century church wasn't waiting for him to come some thousands of years in the future. A igreja do primeiro século não estava à espera que ele viesse alguns milhares de anos depois, no futuro. Paul was in a dungeon Paulo estava numa prisão where it probably smelled like feces, it smelled like poop. onde provavelmente cheirava a fezes. He was in a dark, nasty place. Ele estava fisicamente num lugar escuro e bastante desagradável. And the Spirit of God came again. E o Espírito de Deus veio outra vez. And he sang joyful songs. E ele estava a cantar canções de alegria. Prison doors opened up. As portas da prisão abriram-se. Worlds were changed E coisas foram mudadas. as people eagerly waited for him À to medida que come as again. pessoas esperavam ardentemente por ele. I'll not leave you orphans. I will come to you Eu again. não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês outra vez. I will abide in you. You will abide in me. E eu viverei em vós e vós em mim. I've sent the life-giving Spirit who comes in the name of Jesus, E eu enviei o Espírito que dá a vida e que vem no nome de Jesus. that you can live your life De forma a que possas viver a tua vida, knowing the salvation of God. conhecendo a salvação de Deus. He came the first time Ele veio a primeira vez for judgment, to end sin. para julgamento, para terminar o pecado. He comes the second time E vem uma segunda vez for salvation. para salvação. He's not going to put anything on me or you that he took off of us at the cross. E Ele não vai colocar nada em ti ou em mim que tenha tirado já, retirado na cruz. He came once. Ele veio uma vez He died once e morreu uma vez, so that we all die in him. de forma a que todos morrêssemos nele. He came once for judgment. Ele veio uma vez para julgamento It's so real, it's true for anybody. e é tão real que é verdade para todos. But you have to come and receive it. Mas tens que vir e receber. If you haven't received his first coming, Se não recebeste a sua primeira vinda, don't waste another minute. não percas nem mais um minuto. Don't die without his first coming, Não morras sem a sua primeira vinda. because he came once Porque ele veio uma vez for judgment. para julgamento He comes again e vem outra vez for salvation. para salvação. It's a way of life. É uma forma de vida. It's not an event in the future. Não é um evento no futuro. It's a way of life. É uma forma de vida. So I think I'd like us to team up one-on-one again. Então eu gostava que nós ficássemos outra vez aos pares, outra vez. And maybe the worship team come up here E again. talvez Could a you do equipa that? de louvor possa subir.